O relógio marcava 7 da manhã, quando Henrique Tavares, um dos empresários mais poderosos do país, desceu as escadas da mansão, carregando uma mochila gasta que parecia destoar de todo o luxo ao redor. Ao lado dele, caminhava Lucas, seu filho de 8 anos, de cabelos bagunçados e olhar curioso. O menino segurava uma camiseta furada que o pai havia separado na noite anterior. — Papai, isso vai mesmo funcionar? Perguntou o garoto, franzindo a testa. Henrique sorriu com um brilho melancólico nos olhos. — Vai sim, meu filho. Hoje vamos descobrir quem tem coração de verdade. Lucas ainda não entendia bem por que precisavam se vestir como mendigos. O pai, bilionário, dono de construtoras e bancos, poderia abrir as portas de qualquer salão de gala e apresentar-lhe dezenas de mulheres bonitas. Mas Henrique não buscava aparência. Desde que perdera a esposa em um acidente repentino, carregava uma promessa no peito: encontrar para o filho alguém que fosse mãe de verdade, não uma caçadora de fortuna. No jardim da mansão, ele se agachou e passou terra no próprio rosto. Em seguida, despenteou os cabelos do menino, que caiu na risada. — Agora sim, disse Henrique. Ninguém vai nos reconhecer. Eles caminharam até a garagem, onde deixaram para trás carros de luxo reluzentes. Entraram no mais simples, um hatch antigo que parecia esquecido no canto. Lucas olhava pela janela, curioso, enquanto o pai dirigia em direção ao centro da cidade. Ao chegarem, escolheram a saída de uma estação de metrô. Henrique pediu ao filho que se sentasse com ele na calçada. — Hoje vamos fingir que não temos onde dormir. Vamos ver quem nos estende a mão. As primeiras horas foram duras. Pessoas passavam depressa, desviando o olhar. Alguns jogavam moedas sem parar, como quem se livra de um incômodo. Lucas, desanimado, murmurou: — Papai, as pessoas são muito más. Henrique o abraçou. — Não, meu filho. É que o mundo anda com pressa. Mas há sempre alguém especial que aparece. E esse alguém não demorou. Quando o sol já estava alto, uma jovem de uniforme azul e tênis gastos se aproximou. Seu rosto estava cansado, mas os olhos transmitiam ternura. Ela se agachou até a altura de Lucas, ignorando a sujeira da calçada. — Vocês estão com fome? Henrique e o menino se entreolharam, surpresos. Pela primeira vez, alguém não apenas passou, parou para ouvir. A moça abriu uma bolsa já gasta e contou cuidadosamente o dinheiro que tinha. — É pouco, mas é tudo que guardo para os próximos dias. Ela suspirou e estendeu as notas. Criança não pode ficar sem comer. Lucas a olhou fascinado. — Papai, ela parece a mamãe do céu. Henrique sentiu um nó na garganta. Aquela desconhecida, com tão pouco, oferecia tudo. Ele respirou fundo e perguntou: — Qual o seu nome? — Ana Clara, respondeu sorrindo para o menino. Naquele instante, Henrique teve a certeza de que o destino começava a lhe mostrar o caminho. — E você? Já encontrou alguém que surpreendeu pela bondade quando menos esperava? Comente aqui embaixo. O sol começava a se esconder atrás dos prédios quando Henrique observava aquela jovem se afastar rumo a um grande edifício comercial. Ana Clara caminhava com passos apressados, ajeitando o uniforme amarrotado e equilibrando uma bolsa simples no ombro. Antes de desaparecer, voltou-se para eles e disse com a voz firme, mas gentil: — Vou ter que correr, senão minha chefe me mata. Mas quando sair, às 6, passo por aqui de novo. Se ainda precisarem de ajuda, não quero que durmam na rua. Henrique ficou imóvel, segurando o braço do filho. Lucas, de olhos marejados, cochichou: — Papai, ela é diferente das outras. Ela voltou para ver se a gente estava bem. Ele sabia que o menino tinha razão. Não bastava doar moedas nem fazer um gesto superficial. Aquela mulher havia dado todo o dinheiro que tinha e ainda prometera voltar. Não era apenas bondade, era coragem, desprendimento, pureza rara. No entanto, Henrique não poderia tomar decisões apenas pelo coração. Ele precisava ter certeza de quem era Ana Clara. Quantas vezes, ao longo de sua vida, vira pessoas se aproximarem com sorrisos e palavras doces, apenas para revelar depois o interesse na fortuna da família Tavares? Decidido, levantou-se e conduziu Lucas até o carro velho estacionado a poucas quadras dali. — Venha, filho. Vamos nos trocar. Quero conhecer essa mulher fora das máscaras. Minutos depois, o bilionário e o menino já estavam limpos, com roupas discretas, mas bem cuidadas. Deixaram o disfarce para trás e entraram no edifício onde Ana Clara trabalhava. No terceiro andar,
Encontraram-na empurrando um carrinho de limpeza. Ela conversava com um segurança corpulento, quase suplicando: "Seu Jorge, não expulse aquele pai e aquele menino da porta. Eles estão sem ter onde dormir. Eu mesma me responsabilizo. Se a administração reclamar, digo que fui eu quem pediu." O segurança suspirou, balançando a cabeça. "Você é boa demais, Ana. Vai acabar perdendo o emprego. Se eu perder, arranjo outro. Mas aquele menino não pode ficar na rua." Escondidos atrás de uma coluna, Henrique e Lucas ouviram tudo. O coração do empresário disparou. Não era encenação. Não havia câmeras escondidas nem aplausos. Ela não imaginava estar sendo observada. Era simplesmente ela, Ana Clara, defendendo dois desconhecidos. Lucas segurou a mão do pai com força. "Papai, é ela. Eu tenho certeza." Henrique engoliu em seco. As palavras do filho ecoavam dentro de si como a lembrança da promessa feita à esposa falecida. Encontrar alguém que amasse Lucas de verdade, não pelo dinheiro, mas pelo coração. De repente, Ana Clara percebeu que o turno havia acabado. Guardou o material de limpeza, despediu-se do segurança e desceu para a rua. Henrique se aproximou com o filho, agora vestidos de forma normal. Quando ela os viu, arregalou os olhos, surpresa. "Vocês conseguiram se arrumar?" perguntou sem esconder o espanto. "Sim", respondeu Henrique, inventando rapidamente uma desculpa. "Um conhecido deixou que usássemos o banheiro de casa." Ana Clara sorriu para Lucas. "Que bom que agora já pode comer direitinho." O menino, sem conseguir segurar a sinceridade infantil, exclamou: "Tia Ana, você é muito boa. Queria que fosse minha mãe." O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo barulho dos carros passando. Henrique sentiu o peso da frase e a emoção transbordar. Ana Clara se abaixou, acariciou os cabelos do menino e, sem perceber, fincou ainda mais fundo no coração daquele bilionário a semente da esperança. Henrique sabia que sua busca estava apenas começando. Se essa história já começou a tocar seu coração, curta o vídeo para que mais pessoas recebam essa mensagem de fé e bondade. Demais. Era fim de tarde, quando Ana Clara saiu do prédio carregando sua bolsa gasta, o uniforme ainda úmido de suor. Caminhava apressada, mas ao avistar Henrique e Lucas na calçada, desacelerou. Olhou-os com ternura e disse: "Vocês têm onde passar a noite?" Henrique hesitou. Tinha planejado observar aquela jovem, estudar suas reações, mas não esperava por uma pergunta tão direta, tão cheia de preocupação. Antes que respondesse, Lucas tomou a frente. "Não, tia Ana. A gente ia procurar um abrigo." Ana Clara respirou fundo. Por um instante pareceu travar uma batalha interna. Finalmente falou: "Minha casa é pequena, mas tem um sofá na sala. Se quiserem, podem dormir lá hoje." Henrique sentiu o mundo girar. Aquele gesto desafiava qualquer lógica. Quem, em sã consciência, convidaria dois desconhecidos, supostamente mendigos, para dentro de casa? Isso não era apenas compaixão, era entrega total. "Você tem certeza?" ele perguntou, quase incrédulo. "Não queremos incomodar." "Tenho sim." Ana Clara sorriu para Lucas. "Criança não deve dormir na rua." Lucas abriu um sorriso iluminado. "Tia Ana, você é a pessoa mais boa do mundo." O caminho até a casa foi longo, feito de ônibus. Durante o trajeto, Henrique observava em silêncio. Ana Clara ajudava uma senhora idosa a subir as escadas, acalmava uma criança que chorava, cumprimentava o motorista com educação. Cada detalhe revelava mais sobre sua essência. Chegaram a uma pequena vila de casas simples, pintadas em cores vivas, cheias de plantas nas janelas. A porta de Ana Clara rangia, mas por dentro o lar era acolhedor. Paredes limpas, móveis antigos, fotografias emolduradas e flores improvisadas em garrafas de vidro. "Desculpem a simplicidade", disse envergonhada, "mas é o que tenho." Henrique percorreu o ambiente com os olhos. Não havia luxo algum, mas cada canto transbordava cuidado e dignidade. Lucas correu para o sofá rindo, como se tivesse chegado em um palácio. "Está maravilhoso", respondeu Henrique sincero. "É muito mais do que poderíamos esperar." Enquanto Ana Clara preparava uma refeição simples, arroz, feijão e ovos fritos, Lucas contou histórias, falou da escola, riu como não ria desde a morte da mãe. Henrique, sentado à mesa, sentiu o coração apertar. A promessa feita à esposa no leito de hospital ecoou em sua memória.
Encontre uma mãe de verdade para nosso filho, não alguém que só queira nossa fortuna. Quando a comida foi servida, Ana Clara esperou que Lucas começasse a comer antes de levar qualquer garfada à boca. O olhar dela para o menino era de pura ternura. Henrique observava em silêncio, lutando contra a emoção. Após a refeição, Lucas, já sonolento, adormeceu no sofá. Ana Clara ajeitou uma manta sobre ele. Depois se sentou na cadeira ao lado, exausta, mas sorridente. Henrique quebrou o silêncio. Você não nos conhece. Por que fez isso? Por que nos trouxe para sua casa? Ela ergueu os olhos marejados, mas firmes. Porque já passei fome, já dormi na rua. Sei o que é não ter ninguém. E sei também que, se um dia eu precisei de ajuda, foi gente humilde que me estendeu a mão. Se eu posso ajudar, por que não faria? Henrique ficou sem palavras. Percebeu que, pela primeira vez em anos, sentia algo maior do que a desconfiança ou a dor. Sentia esperança. Naquele instante, entendeu. Talvez tivesse encontrado a mulher que tanto buscava. Já passou por alguém que abriu a porta do coração quando você menos esperava? Compartilhe sua experiência nos comentários. O relógio da sala marcava quase meia-noite. A vila já estava em silêncio, interrompido apenas pelo latido distante de um cão e pelo rangido de algum portão de ferro que o vento batia. Lucas dormia profundamente no sofá, aconchegado na manta simples que Ana Clara havia colocado sobre ele. Henrique, porém, permanecia acordado, sentado à beira da cadeira de madeira que rangia sob seu peso. Ana Clara, já de pijama, surgiu da cozinha com 2 xícaras de chá. Colocou uma diante dele e disse baixinho, para não acordar o menino. Está quente. É o que sempre faço quando não consigo dormir. Henrique agradeceu com um gesto, mas a bebida permaneceu intocada por alguns segundos. Ele a observava. Os cabelos soltos, caídos nos ombros, os olhos cansados de tanto trabalho, mas ainda cheios de uma serenidade quase rara. Você me parece alguém que já sofreu muito, disse ele, tentando quebrar o silêncio. Ana Clara respirou fundo. Sofri, sim. Perdi meus pais cedo. Trabalhei desde adolescente, passei por humilhações. Mas sabe de uma coisa? Levantou os olhos fixos nele. Eu não reclamo, porque aprendi que se a gente carrega rancor, a alma não respira. O segredo é continuar ajudando, mesmo quando ninguém ajuda a gente. Henrique sentiu o coração apertar. Ele, bilionário, cercado de luxo e poder, nunca tinha ouvido alguém falar com tamanha sabedoria vinda da escassez. Mas junto com a admiração, crescia dentro dele uma sombra pesada. A mentira. Ela acreditava que ele era um homem desempregado, perdido com o filho pelas ruas, mas na verdade ele era dono de mansões, de empresas, de frotas inteiras de carros e aviões. E mais, cada palavra que Ana Clara dizia sobre dignidade e humildade lhe cortava ainda mais fundo, porque o fazia se sentir um farsante. Tentou se justificar mentalmente. Aquele disfarce era necessário. Era o único jeito de descobrir se uma mulher poderia amar Lucas sem interesse na riqueza. Mas à medida que passavam as horas, a mentira começava a se tornar insuportável. Quando se recolheu ao pequeno colchão improvisado no chão da sala, ao lado do filho, Henrique ficou olhando para o teto descascado, ouvindo os passos leves de Ana Clara apagando as luzes. Recordou-se do último olhar da esposa, antes do acidente fatal. A lembrança era clara como se tivesse acontecido no dia anterior. Promete que vai cuidar do nosso menino? Sussurrou ela com voz fraca. Prometo. Promete que vai encontrar alguém que o ame de verdade? Uma mãe de coração, não de interesse? Prometo, amor. Eu prometo. A promessa o perseguia todas as noites desde então. E agora, diante daquela jovem humilde, sentia que estava mais perto de cumpri-la. Mas também temia perder tudo quando revelasse quem era de fato. O amanhecer chegou carregado de cheiros simples. Café fresco, pão aquecido no forno. Lucas acordou sorridente, correndo até a mesa. Ana Clara o recebeu como se fosse realmente seu filho, passando manteiga no pão e soprando o leite quente para não queimar sua boca. Henrique observava em silêncio, comovido e dividido entre 2 forças. O desejo de revelar toda a verdade e o medo de destruir aquele laço que nascia tão naturalmente. Enquanto isso, sem que ele soubesse, em sua mansão do outro lado da cidade, alguém já desconfiava de sua ausência, e essa suspeita logo se transformaria em ameaça. Se essa história te tocou até aqui,
Curta para que mais pessoas reflitam sobre como a bondade verdadeira pode nascer onde menos se espera. Tosse-se nas mares. Enquanto Henrique se acostumava à simplicidade da casa de Ana Clara, o relógio da mansão Tavares marcava a ausência do patrão. Na sala ampla, repleta de obras de arte, Rodolfo Tavares, pai de Henrique, caminhava de um lado para o outro. Seus passos firmes ecoavam no mármore frio, carregados de impaciência. "Onde está Henrique?" perguntou a governanta sem esconder a irritação. "Saiu ontem cedo, senhor. Disse que não sabia a hora de voltar." Rodolfo estreitou os olhos. Conhecia bem o filho. Henrique nunca desaparecia sem motivo. E sempre que havia silêncio demais em torno dele, havia também alguma decisão perigosa sendo tomada. Para o patriarca, não havia nada mais grave do que a possibilidade de ver o herdeiro envolvido com pessoas fora do seu nível. "Eu não passei a vida inteira construindo um império para ver meu filho jogá-lo fora por causa de sentimentalismos", murmurou entre os dentes. Naquela mesma manhã, Henrique levava Lucas até a escola pública do bairro onde Ana Clara vivia. O menino, acostumado a colégios bilíngues, estranhava o ambiente, mas estava feliz. Sentia que, ao lado de Ana Clara, a vida ganhava cores que nenhuma sala luxuosa jamais lhe dera. Depois de deixar o filho, Henrique acompanhou Ana Clara em mais um dia de trabalho. Viu-a esfregar pisos, carregar baldes pesados, suportar broncas injustas de chefes arrogantes. Mas em nenhum momento ela perdia a serenidade. Seu sorriso permanecia, ainda que por trás dele houvesse cansaço profundo. "Como você aguenta?" perguntou Henrique durante uma pausa curta. "Porque sei que um dia as coisas melhoram, e se não melhorarem para mim, que melhorem para alguém que eu tenha ajudado." Henrique ficou em silêncio. Sentia cada vez mais que havia encontrado um coração raro, mas em outro ponto da cidade, Rodolfo já mobilizava contatos. Mandou um de seus homens seguir discretamente os passos do filho. 2 dias depois, recebeu o relatório. "Senhor, Henrique está circulando em bairros pobres, disfarçado, acompanhado de uma mulher que parece trabalhar como empregada." Rodolfo apertou o copo de uísque com tanta força que quase o quebrou. "Então é isso", murmurou. "Está repetindo a mesma loucura de sempre, achando que vai encontrar amor verdadeiro no meio da miséria." Ligou para o advogado da família. "Quero todas as informações possíveis sobre essa mulher. Nome, histórico, vizinhança, tudo. Se for quem imagino, vou acabar com essa história antes que destrua meu filho." Enquanto isso, Lucas brincava na sala de Ana Clara, empilhando caixinhas de papel como se fossem castelos. O menino, que há meses não ria assim, olhou para ela e disse: "Tia Ana, você parece mesmo minha mãe." Ana Clara se emocionou, mas não respondeu. Guardava dentro de si dores antigas, marcas de uma vida de perdas, e temia se apegar demais a um menino que não era seu. Henrique, observando de longe, sentiu a promessa à esposa se tornar cada vez mais concreta, mas também pressentiu que a paz que encontrara ali seria breve. Do outro lado da cidade, Rodolfo já preparava a primeira armadilha, e quando ele decidia intervir, ninguém saía ileso. Taski Patekin, se quer mais histórias que mostram o valor da fé e da verdade, siga o canal para não perder os próximos capítulos. O silêncio da sala de reuniões da construtora Tavares foi quebrado pelo som de portas pesadas se fechando. Henrique havia sido convocado às pressas pelo pai. Sentou-se diante de Rodolfo, que o encarava com olhos frios, calculistas, sustentando a mesma autoridade que sempre moldara os rumos da família. "Henrique", começou Rodolfo com voz grave, "quero saber que palhaçada é essa de se disfarçar de mendigo em bairros de gente pobre." O filho respirou fundo, mantendo a calma. "Não é palhaçada, pai. É a única maneira que encontrei para descobrir quem poderia amar meu filho sem olhar para o dinheiro." Rodolfo bateu com a mão na mesa, fazendo tremer as pastas empilhadas. "Dinheiro é respeito, Henrique. Dinheiro é poder. Sem ele você não tem nada. Essa sua busca por amor verdadeiro é infantil." Henrique manteve o olhar firme. "Dinheiro compra conforto, mas não compra lealdade nem carinho. E é isso que Lucas precisa." O patriarca riu com desdém. "Lealdade? Você fala como um poeta fracassado. Sabe quem são as pessoas que você anda idealizando? Parasitas. Todos eles. Fingem bondade, mas quando percebem que há uma fortuna por trás, se revelam." "Está enganado", rebateu Henrique. "Encontrei alguém diferente." Os olhos de Rodolfo se estreitaram. "Já sei tudo sobre ela."
Ana Clara, 26 anos, órfã desde adolescente, sobreviveu em pensões baratas, trabalha como empregada de limpeza em escritórios. Uma mulher pobre, sem família, sem conexões. Henrique sentiu o estômago revirar. Não sabia que o pai já tinha mandado investigar. Como ousa? Ouso porque sou seu pai e porque não vou permitir que destrua o nome da nossa família por causa de uma coitada. Rodolfo fez aspas com os dedos, debochado. Que acha que ela te olha com ternura é porque já fareja sua fortuna. Henrique se levantou furioso. Não fale dela sem conhecê-la. Ana Clara deu tudo o que tinha para alimentar meu filho sem saber quem eu era. Você entende o que significa? Significa ingenuidade. Rodolfo voltou a encher o copo de uísque. Ela viu uma oportunidade de parecer santa e você caiu feito um menino. Henrique apertou os punhos, controlando o impulso de gritar. Sabia que discutir com o pai era como socar um muro de pedra. Ainda assim não poderia ceder. Não me importa o que pense. A decisão é minha. Errado. Rodolfo se aproximou, impondo a sombra sobre o filho. Enquanto seu nome estiver vinculado à empresa, cada decisão sua recai sobre o império que construí. Se insiste nessa loucura, não apenas destruirá sua vida, mas colocará tudo a perder. O silêncio se instalou. Henrique sentiu o peso da ameaça, não apenas como filho, mas como herdeiro. Sabia que o pai era capaz de qualquer coisa para preservar sua imagem. Pai, o senhor pode controlar os negócios, mas não pode controlar meu coração. Virou-se para sair, e desta vez não vai me impedir. Rodolfo permaneceu imóvel por alguns segundos, até que um sorriso gélido se formou em seus lábios. Então terei que mostrar a você e a essa mulher qual é o lugar de cada um neste mundo. Henrique deixou a sala sentindo a respiração pesada. Sabia que a guerra estava declarada. O que não imaginava era que o pai já tramava uma armadilha cruel para derrubar Ana Clara diante de seus olhos. Enquanto isso, na pequena vila, Ana Clara cuidava de Lucas com a ternura de sempre, sem suspeitar que o peso de um império inteiro estava prestes a desabar sobre ela. Se você acredita que a verdade sempre vence as armadilhas, comente aqui embaixo. Sua opinião pode inspirar outras pessoas. Tarcesa interrompeu-se na manhã seguinte. Ana Clara acordou cedo, como sempre fazia. Ajeitou o uniforme, amarrou o cabelo em um coque simples e preparou o café para Lucas antes de sair para o trabalho. O menino riu enquanto passava manteiga no pão que ela mesma havia assado na noite anterior. Para ele, cada gesto de Ana era como o de uma mãe de verdade. Henrique, que observava a cena encostado no batente da porta, sentia o coração aquecido e ao mesmo tempo atormentado. Sabia que o pai não ficaria de braços cruzados. E tinha razão. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Rodolfo recebia em seu escritório Letícia, sua secretária de confiança. Você vai se aproximar daquela mulher, ordenou. Diga que precisa de uma diarista. Ofereça um salário acima do normal. Quero ela dentro do nosso círculo, para mostrar ao meu filho o que ela realmente é. E se ela recusar? Perguntou Letícia, receosa. Não vai recusar. Gente pobre não rejeita dinheiro. No final da tarde, quando Ana Clara saiu exausta do prédio de escritórios, foi abordada por Letícia, que se apresentou como Dona Silvia, esposa de um empresário. Com voz melosa, explicou que precisava de alguém de confiança para cuidar da limpeza de sua casa. Pago 15 mil por mês, disse quase cantando as palavras. Ana Clara arregalou os olhos. Era mais do que o triplo do que ganhava esfregando corredores. Por um instante, pensou em recusar. Algo naquela proposta parecia estranho, mas a necessidade falou mais alto. Lembrou das contas atrasadas, da geladeira quase vazia, dos sapatos gastos. Acabou aceitando, sem imaginar a cilada em que estava entrando. 2 dias depois, apresentou-se na mansão indicada. O portão alto, o jardim impecável e a imponência da fachada já a deixaram nervosa. Foi recebida por um homem de terno escuro que se apresentou como o Sr. Gilberto, supostamente o dono da casa. Na verdade, era o próprio Rodolfo disfarçado, com óculos diferentes e outro corte de cabelo. Aqui a disciplina é regra, disse ele com tom severo. Se eu mandar repetir o trabalho 10 vezes, repete sem reclamar. Ana Clara, acostumada com ordens ríspidas, abaixou a cabeça. Sim, senhor. Começou a limpeza pela sala de jantar. Lustrou cada cadeira, alinhou cada prato. Mas, minutos depois, Rodolfo entrou e apontou uma mancha minúscula na mesa. Isso é serviço de gente relaxada. Faça tudo de novo.
Ela refez o trabalho com a coluna já doendo. Mais tarde ele derramou de propósito um copo de vinho no tapete. Limpe agora, e não quero um fiapo de sujeira. Ana Clara obedeceu em silêncio, engolindo a indignação. Passou o dia inteiro sob humilhações. Portas batidas, ordens contraditórias, olhares de desprezo. Cada vez que erguia os olhos e via aquele homem frio, sentia que não era apenas rigidez de patrão, mas algo planejado. No fim do expediente, suas mãos estavam vermelhas, a roupa encharcada de suor. Sentou-se na calçada, exausta, com o pagamento nas mãos. O dinheiro era muito, mas o coração pesava. Algo lhe dizia que havia maldade naquela casa. Naquela noite, contou a Henrique que recebera uma proposta de emprego melhor. Ele a ouviu em silêncio, mas quando soube o valor do salário, o sangue gelou. Reconheceu imediatamente o estilo de manipulação do pai. Hannah, preciso te pedir uma coisa, disse olhando-a nos olhos. Tenha cuidado. Às vezes o que parece oportunidade é apenas armadilha. Ela sorriu, tentando tranquilizá-lo. Não se preocupe, sei me cuidar. Mas Henrique sabia que não era bem assim. Seu pai não dava passos em falso. E a cada novo movimento, aproximava-se o dia em que a máscara cairia e a bondade de Ana seria colocada à prova diante de todos. Se essa parte da história te indignou, curta este vídeo para que mais pessoas reflitam sobre as injustiças que muitas vezes recaem sobre os humildes. O segundo dia de trabalho de Ana Clara na mansão foi ainda mais cruel do que o primeiro. O senhor Gilberto, como Rodolfo se fazia passar, encontrava defeito em tudo. Mandava lavar as mesmas janelas 3 vezes. Derramava água suja de propósito no piso e acusava Ana de ser descuidada. A cada ordem injusta, ela respirava fundo e respondia com humildade. Sim, senhor, vou refazer. Naquela tarde, o plano maligno de Rodolfo entrou em sua fase decisiva. Após o almoço, deixou propositalmente sobre a mesa da sala um relógio de ouro caríssimo, reluzente como se fosse o próprio símbolo do poder da família Tavares. Tenho um compromisso, disse com falsa naturalidade. Preciso sair por algumas horas. Continue a limpeza. Ana Clara acenou com a cabeça e voltou ao trabalho. Enquanto esfregava o chão, pensava em Lucas, no quanto ele já lhe chamava de tia Ana com tanto carinho, e em Henrique, cuja presença transmitia uma calma que ela não sabia explicar. Não desconfiava de nada. Horas depois, Rodolfo retornou acompanhado de Henrique. O filho, sem saber da farsa, vinha atender a um chamado urgente do pai. Quando entraram na sala, o relógio já não estava sobre a mesa. Ora, ora, disse Rodolfo com a voz carregada de falsa surpresa. Parece que houve um problema. O que aconteceu? Perguntou Henrique, desconfiado. O relógio que deixei aqui sumiu. Ana Clara, que terminava de arrumar a cristaleira, virou-se assustada. Como assim sumiu? Eu nem toquei nessa mesa. É muito estranho, insistiu Rodolfo. Só estávamos nós dois nesta casa. Henrique franziu a testa. Sei, pai, não pode estar insinuando. Insinuando não, constatando. Rodolfo estreitou os olhos para Ana Clara. Se não foi ela, quem teria sido? Ana Clara ficou pálida. Seu coração acelerou. Nunca havia sido acusada de roubo. Apertou as mãos suadas contra o avental. Eu juro que não toquei nesse relógio. Rodolfo se aproximou e falou com voz seca. Então permita que eu veja sua bolsa. Ana Clara hesitou por um instante. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque sabia que aquela exigência era humilhante. Ainda assim, para provar sua inocência, entregou a bolsa. Rodolfo a abriu diante dos dois, mexeu em cada objeto e, para o horror de Ana Clara, ergueu o relógio dourado como se tivesse acabado de encontrá-lo ali. Aqui está. Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Ana Clara perdeu a cor no rosto. Isso não é possível. Alguém colocou aí. Henrique arregalou os olhos atordoado. Queria acreditar nela, mas o relógio estava ali, diante de si. A dúvida o dilacerava. Eu não fiz isso, insistiu Ana Clara, a voz embargada de lágrimas. Eu nunca roubaria nada de ninguém. Rodolfo suspirou teatralmente. É uma pena, filho. Eu tentei avisar. Pessoas como ela só querem se aproveitar. Henrique permaneceu mudo, dividido entre o amor que começava a nascer por aquela mulher e as evidências forjadas pelo próprio pai. Ana Clara, com o coração despedaçado, pegou suas coisas. Se é isso que pensam de mim, não preciso ficar aqui. Prefiro voltar para o meu trabalho honesto.
mesmo que seja esfregando o chão. Saiu da mansão com passos trêmulos, mas a cabeça erguida. Lágrimas escorriam pelo rosto, mas junto delas vinha a força da dignidade. Henrique tentou chamá-la. Ana, espere. Mas ela não olhou para trás. A imagem dela se afastando queimaria a memória dele por muito tempo. Quando ficou sozinho com o pai, Henrique sussurrou com a voz pesada de dor. Se for verdade, então perdi a mulher que pensei ter encontrado. E se não for, então, pai, o senhor destruiu a única chance que tínhamos de ser felizes. Rodolfo, escondendo o triunfo atrás de um olhar frio, apenas respondeu. Eu apenas lhe mostrei a verdade. Mas a verdade, naquele momento, era apenas uma farsa cruel. Askin, você acredita que Ana Clara deveria ter ficado para se defender? Ou fez certo em sair de cabeça erguida? Comente abaixo sua opinião. A mansão estava mergulhada em silêncio naquela noite. Henrique permanecia sentado na biblioteca, encarando o fogo da lareira como se pudesse encontrar respostas nas chamas dançantes. A imagem de Ana Clara chorando, jurando inocência, não saía de sua mente. O coração dizia que ela era verdadeira, mas a cena do relógio encontrado em sua bolsa gritava como uma sentença de culpa. Foi nesse momento que a pequena figura de Lucas surgiu à porta. O menino carregava o celular nas mãos, os olhos inchados de tanto chorar. Papai! Henrique se levantou preocupado. O que foi, meu filho? Lucas se aproximou, a voz trêmula. A tia Ana não roubou nada. Eu sei que ela não fez isso. Henrique se agachou, segurando os ombros do menino. Eu também quero acreditar, mas as provas são mentira, interrompeu Lucas com inesperada firmeza. Eu ouvi o vovô falando no telefone. Henrique estremeceu. O que você ouviu, Lucas? Ele estava rindo. Disse que ia provar que a tia Ana só queria dinheiro. Disse que ia mostrar o lugar dela. Eu gravei, papai. O menino ergueu o celular com as mãos pequenas, os olhos cheios de lágrimas. Olha, Henrique pegou o aparelho e apertou o play. A gravação não era longa, mas suficiente. A voz de Rodolfo soava clara, fria, confessando a armação do plano para incriminar Ana Clara. O sangue de Henrique gelou. Um misto de raiva e dor atravessou sua alma. Seu próprio pai, o homem que sempre admirara pela força, havia destruído a vida de uma mulher inocente. E, pior ainda, arrancado a esperança do coração do neto. Lucas abraçou o pai com força. Eu quero a tia Ana de volta. Ela é boa, papai. Ela me ama de verdade. Henrique segurou o filho contra o peito, emocionado. Você tem razão, meu filho. E agora ninguém vai poder negar a verdade. Na manhã seguinte, Henrique foi até a pequena vila. Encontrou Ana Clara sentada na porta de casa, pálida, com olheiras profundas. Nos olhos dela havia mais do que tristeza. Havia a marca de quem já estava acostumada a ser injustiçada pela vida. O que veio fazer aqui? Perguntou sem forças, quando o viu se aproximar. Veio se certificar de que eu não roubei nada a mais? Henrique engoliu seco, aproximou-se devagar e colocou o celular em suas mãos. Escute isso. Ana Clara pressionou o play. A cada palavra ouvida, seus olhos se arregalavam mais. Reconheceu a voz de Rodolfo, armando contra ela, chamando-a de oportunista, planejando a farsa do relógio. Quando a gravação terminou, as lágrimas já corriam em seu rosto. Então era isso, murmurou. Eu sabia que não estava louca. Henrique se ajoelhou diante dela, tomado pela vergonha. Me perdoa, Ana. Eu devia ter acreditado em você desde o início. Mas a dúvida me cegou. Ela respirou fundo, olhando-o nos olhos. Não foi só dúvida, Henrique. Você deixou que sua desconfiança falasse mais alto que o que via em mim. Isso dói. Henrique segurou as mãos dela. Eu prometo reparar tudo. Eu prometo lutar por você, contra quem for. Nesse instante, Lucas correu e abraçou Ana Clara pelas pernas, olhando para cima com os olhos marejados. Tia Ana, não vá embora de novo. Eu preciso de você. Ana Clara desabou em lágrimas, abraçando o menino com força. No peito, sentia um turbilhão, dor pela injustiça, medo de novas humilhações, mas também um calor que a lembrava que, apesar de tudo, alguém precisava dela. Henrique sabia que dali em diante a batalha seria aberta. Confrontar o próprio pai significava enfrentar não apenas um homem, mas todo um império de poder, influência e orgulho. Mas naquele momento, ao ver Ana Clara e Lucas abraçados, teve a certeza. Nada era mais importante do que defender aquela mulher e devolver-lhe a dignidade.
O coração de Ana, ainda ferido, começava a reacender uma centelha de esperança. Mas a guerra com Rodolfo estava apenas no começo. Faz-te rimas cabras. Você já viveu uma situação em que precisou provar sua inocência contra uma mentira? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode dar força a outros. Naquela noite, a mansão Tavares recebeu todos os sinais de que algo grandioso estava prestes a acontecer. O jantar de negócios, marcado por Rodolfo, reunia sócios, advogados e figuras da alta sociedade. Para ele, nada era mais importante do que manter a imagem imaculada da família. Mas Henrique tinha outros planos. Entrou no salão com o olhar firme, acompanhado de Lucas e de Ana Clara, que relutara em vir, mas aceitou diante da insistência do menino. O ambiente se congelou. Murmúrios ecoaram entre os convidados. Uma empregada sentada à mesa dos Tavares era inadmissível para muitos. Rodolfo, ao ver a cena, se levantou abruptamente. O que significa isso? Sua voz ecoou como trovão. Henrique respondeu sem se alterar. Significa que hoje ninguém vai sair desta mesa sem ouvir a verdade. Os convidados trocaram olhares nervosos. Rodolfo tentou sorrir para disfarçar. Verdade? A única verdade é que você está cometendo um erro imperdoável, Henrique. Essa mulher... Ana Clara abaixou a cabeça ferida, mas Henrique interrompeu o pai. Essa mulher se chama Ana Clara, e o senhor a acusou injustamente de roubo. Um silêncio pesado tomou conta da sala. Rodolfo riu debochado. Roubo que todos vimos com provas. O relógio estava na bolsa dela. Foi então que Lucas, erguendo-se de sua cadeira, falou com a coragem inocente que só uma criança pode ter. Vovô, o senhor mentiu. Eu ouvi e gravei. Todos os olhos se voltaram para o menino. Rodolfo empalideceu. Do que você está falando, Lucas? Henrique pegou o celular do filho e, sem hesitar, conectou ao sistema de som da sala. A voz de Rodolfo ressoou clara e nítida. Vou provar que essa mulher só quer dinheiro. Vou mostrar o lugar dela. Coloco o relógio na bolsa e meu filho verá com os próprios olhos. Um burburinho percorreu o salão. Sócios se entreolhavam, chocados. As esposas murmuravam indignadas. Isso é uma manipulação, gritou Rodolfo tentando recuperar o controle. Qualquer um pode forjar gravações. Henrique o encarou com firmeza. O senhor pode enganar o mundo, mas não pode enganar o próprio sangue. Esse menino ouviu com os próprios ouvidos. Eu também ouvi. E agora todos ouviram. Ana Clara, em lágrimas, levantou-se. Sua voz tremia, mas carregava dignidade. O senhor me humilhou, me perseguiu, quase me tirou o sustento. Mas sabe de uma coisa, senhor Rodolfo? Eu não desejo o mal para o senhor, porque guardar rancor só corrói o coração de quem sofre. Eu escolho perdoar, mesmo que não mereça. O silêncio voltou, mais pesado que antes. Os convidados, tocados pela firmeza daquela mulher simples, aplaudiram discretamente um após o outro. Rodolfo, acuado, deixou o salão com passos duros, levando consigo o peso da vergonha. Henrique se voltou para Ana Clara. Eu falhei por ter duvidado de você, mas a partir de hoje, ninguém mais vai calar a verdade. Lucas correu até ela, abraçando-a forte. Mamãe Ana, agora ninguém mais pode dizer que você é ruim. As lágrimas correram pelo rosto dela, mas desta vez eram de alívio. Pela primeira vez em muito tempo, Ana Clara sentia que o fardo das injustiças começava a se dissolver. O império de poder e mentiras que Rodolfo sustentara durante décadas estava abalado. Mas Henrique sabia, a luta ainda não estava encerrada. O pai não desistiria facilmente, e novas provas de fé e coragem ainda os esperavam. Zincan Tupis, se essa revelação mexeu com você, compartilhe para que mais pessoas reflitam sobre como a verdade pode libertar até as feridas mais profundas. O vento frio da madrugada atravessava as janelas altas da mansão Tavares. No escritório, Rodolfo permanecia sentado diante da escrivaninha, o copo de uísque intacto nas mãos. Não conseguia engolir a vergonha de ter sido desmascarado diante de todos. O orgulho, que sempre fora seu alicerce, agora ardia como uma ferida aberta. Eles pensam que venceram, murmurou, encarando o reflexo sombrio no vidro da janela. Mas ainda não sabem de quem estão enfrentando. Chamou discretamente um dos seguranças de confiança, homem de poucas palavras e obediência cega. Preciso que faça algo. Quero que aquela mulher desapareça da vida do meu filho. Definitivamente. O subordinado hesitou.
Está falando em... Rodolfo bateu o copo na mesa. Não precisa de detalhes, basta afastá-la. Use o que for preciso. Difamação, chantagem, ameaça. Mas ela não pode mais cruzar aquela porta. Enquanto a nova trama se desenhava, do outro lado da cidade, Ana Clara tentava retomar o fôlego da vida. Apesar da vergonha pública a que fora submetida, havia reencontrado um pouco de paz ao lado de Henrique e Lucas. O menino, especialmente, não desgrudava dela. Passava as tardes ajudando-a a regar as plantas na pequena varanda, contava histórias da escola e pedia cada noite que ela cantasse uma canção antes de dormir. Henrique, porém, vivia dividido. Sabia que o pai não desistiria. Temia que a vingança viesse com ainda mais força, e não estava enganado. 2 dias depois, quando Ana Clara saía do mercado, foi abordada por 2 homens desconhecidos. Um deles colocou discretamente um envelope em sua bolsa. Leia quando estiver sozinha, sussurrou antes de desaparecer entre os carros. Assustada, ela abriu o envelope já em casa. Dentro, encontrou fotos suas ao lado de Henrique e Lucas, acompanhadas de uma carta em letras duras. Se continuar se aproximando deles, estas imagens vão parar nos jornais. Diremos que você o seduziu por interesse. Sua vida será destruída. Ana Clara sentiu o chão sumir sob os pés. Voltaram-lhe à memória todas as vezes em que fora humilhada apenas por ser pobre. Agora, além da dignidade, ameaçavam arrancar-lhe a honra. Quando Henrique chegou, encontrou-a sentada no sofá, os olhos vermelhos. — O que aconteceu? Perguntou aflito. Ela mostrou o envelope. Henrique leu cada linha e cerrou os punhos. — Eu sabia. É obra dele. Eu não quero ser o motivo de você perder tudo, disse Ana Clara, chorando. Talvez seja melhor eu me afastar. Henrique tomou-lhe as mãos com firmeza. Não diga isso. Foi você quem devolveu a alegria ao meu filho. E foi você quem me fez lembrar o que é amor de verdade. Se abrirmos mão agora, estaremos deixando a mentira vencer. O silêncio se espalhou pelo quarto. Apenas Lucas, adormecido no sofá, parecia respirar em paz. Ana Clara olhou para o menino e sentiu o coração se partir. Não podia abandoná-lo não depois de tanto que já haviam partilhado. Naquela noite, Henrique tomou uma decisão. Vamos enfrentar meu pai juntos, sem medo. Ele pode ter dinheiro, poder, contatos, mas não tem a verdade. O olhar de Ana Clara, ainda molhado de lágrimas, encontrou o dele. Havia dor, mas também uma centelha de coragem. Se for para proteger o Lucas, eu enfrento qualquer coisa. Do lado de fora, sem que percebessem, o carro preto de Rodolfo estava estacionado. O velho patriarca observava pela janela com olhos ardendo de fúria. Pois que enfrentem, murmurou. Veremos até onde a fé deles aguenta. Foi assim, Nindacenicas. Você acredita que Ana Clara deve enfrentar Rodolfo ou se afastar para proteger a própria dignidade? Deixe sua opinião. Ela pode iluminar o próximo capítulo. O amanhecer trouxe nuvens pesadas sobre a cidade, como se o próprio céu pressentisse o embate final. Na mansão Tavares, o silêncio dos corredores era quebrado apenas pelo som dos passos firmes de Henrique. Ele havia decidido. Não viveria mais sob a sombra do pai. Ana Clara caminhava ao seu lado, com Lucas de mãos dadas, firme, como se a força da criança fosse o combustível que faltava aos adultos. Na sala principal, Rodolfo já os aguardava. O patriarca, embora altivo, mostrava no olhar a exaustão de quem lutava contra a própria consciência. Sobre a mesa, pastas cheias de documentos e jornais que ele mesmo havia preparado para difamar Ana Clara. Então você trouxe a empregada e o menino para me enfrentar? Disse com ironia carregada de veneno. Henrique não se intimidou. Não, pai. Trouxe a mulher que você tentou destruir e o neto que você quase perdeu. Hoje quem vai ouvir é o Senhor. Ana Clara respirou fundo. Seus olhos marejados, porém firmes, encararam Rodolfo. Eu não vim aqui para me defender. Vim porque não quero que o Lucas cresça, aprendendo que o poder está acima da verdade. Lucas, sem entender a gravidade das palavras, soltou-se das mãos de Ana Clara e correu até o avô. Vovô, por que você mente? Você não precisa disso. Eu só queria que fosse bom comigo e com a mamãe Ana. O silêncio que se seguiu foi mais cortante do que qualquer acusação. A inocência da criança atravessou o peito de Rodolfo como nenhuma palavra adulta fora capaz. Por um instante, seus olhos se encheram de lágrimas, mas ele desviou o olhar, tentando recuperar o controle. Henrique colocou sobre a mesa o celular de Lucas.
Aqui está a gravação de suas armações. E se for preciso, amanhã ela estará nas mãos da polícia e nos jornais. Rodolfo empalideceu. Nunca imaginara que seria encurralado pelo próprio neto. Olhou para os papéis de difamação que preparara contra Ana Clara e pela primeira vez sentiu vergonha real. Por que, pai? Insistiu Henrique, a voz firme, mas carregada de dor. Por que destruir a única mulher que mostrou amor verdadeiro ao meu filho? Rodolfo deixou-se cair na poltrona. O peso do orgulho parecia finalmente desmoronar sobre seus ombros. Porque, murmurou com a voz embargada, porque eu tive medo. Medo de ver você repetir meus erros, medo de perder o controle. Ana Clara se aproximou. O senhor não precisava de controle, senhor Rodolfo. Só precisava de confiança. O patriarca ergueu os olhos para ela. A mulher que humilhara, perseguira e tentara destruir, lhe oferecia agora palavras de compaixão. Eu não mereço perdão, sussurrou. Ninguém merece, respondeu ela com serenidade. O perdão não é prêmio, é escolha. E eu escolho perdoar. As palavras pairaram no ar, leves e poderosas, como se dissolvessem os muros de pedra que Rodolfo construíra em torno de si. Henrique se emocionou. Lucas, sorrindo, correu para abraçar a mãe de coração. Naquele instante, a mansão deixou de ser palco de poder para se tornar espaço de reconciliação. Semanas depois, os jornais publicaram uma nota inesperada. Rodolfo Tavares reconhece publicamente suas falhas e anuncia doação milionária para projetos sociais em comunidades carentes. A notícia chocou o mundo dos negócios, mas para Henrique e Ana Clara, o que importava não era o dinheiro, e sim o gesto tardio de humildade. O casamento aconteceu em uma cerimônia simples, mas carregada de significado. Ana Clara entrou com um vestido modesto, mas com o coração radiante. Lucas, sorridente, foi quem levou as alianças. Henrique, ao vê-la caminhar, teve certeza de que havia cumprido a promessa feita à esposa falecida. Encontrara uma mãe de verdade para o filho, e mais do que isso, uma companheira de alma. No final da celebração, Ana Clara se virou para os convidados e disse com voz firme: o dinheiro pode construir mansões, mas só a fé constrói lares. Hoje aprendi que dignidade é mais valiosa que ouro, que a verdade sempre vence a mentira e que o amor é a única herança que vale a pena deixar. Os aplausos foram longos, mas o silêncio que se seguiu dentro dos corações foi ainda mais profundo. Porque naquela história, mais do que um bilionário e uma empregada, o que se revelava era a essência da vida, a fé que resiste às injustiças e o perdão que cura até as feridas mais amargas. Henrique, Ana Clara e Lucas se abraçaram diante do altar, e pela primeira vez todos tiveram certeza. Aquela família nascera não do sangue, mas da coragem de amar contra tudo e todos. Disse parafés. Se essa história tocou seu coração, curta e compartilhe para que mais pessoas entendam o poder da fé, da humildade e do perdão. E se quiser ouvir mais histórias como esta, siga o canal.